Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo. Notícias. Muito boa tarde, 12h03, edição do De Terra em Terra, informativo regional na antena da sua rádio Ondas do Lima, edição de terça-feira, dia 18 de dezembro. As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila do Conde e São Martinho do Porto estão hoje encerradas à navegação devido à forte ondulação marítima, de acordo com a informação disponível na página da internet da Marinha Portuguesa. A barra marítima de Aveiro está fechada apenas a embarcações com comprimento inferior a 15 metros, a do Douro está acondicionada a embarcações com comprimento inferior a 11 metros e a da Figueira da Foz está acondicionada a embarcações com comprimento inferior a 35 metros. As restantes barras marítimas do continente, Madeira e Açores, encontram-se abertas sem qualquer condicionante. De acordo com o Instituto de Meteorologia, prevê-se na costa ocidental ondas de noroeste com 2,5 metros a 3,5 metros, diminuindo para 2 a 2,5 metros a norte do Cabo Carvoeiro, e na costa sul ondas de sudoeste com 1,5 metro. Quanto ao estado do tempo em Portugal continental, o Instituto prevê para hoje, nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto Estrela, céu muito nublado, períodos de chuva em geral fraca, ou chuvisco sendo mais prováveis nas regiões do litoral, vento em geral fraco, soprando forte nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal. Um ferido grave com traumatismo torácico e 4 feridos ligeiros. É o balanço de um acidente de viação esta manhã no cruzamento do nó da autoestrada A3 em Anais, Ponte de Lima, envolvendo 2 viaturas ligeiras, uma de transporte de passageiros e outra de mercadorias. O alerta foi dado às 8 horas de hoje para os bombeiros voluntários de Ponte de Lima, que fez deslocar para o local 11 elementos, uma viatura de desencarceramento e 3 ambulâncias, tendo sido ainda solicitada a AVMER do INEM de Viana do Castelo. As causas do acidente estão ainda por apurar e a GNR de Freixo tomou conta da ocorrência. Entretanto, a GNR de Ponte Lima foi chamada esta manhã por volta das 7 horas à freguesia de Arcozelo para tentar travar uma tentativa de suicídio perpetrada por um indivíduo de Braga que cortou os pulsos por razões passionais. A vítima foi assistida no hospital de Ponte Lima, tendo transitado por volta das 10 horas para o hospital de Viana do Castelo. Um homem de 42 anos imolou-se pelo fogo esta madrugada na freguesia da Boinda Nóbrega, Vila Verde. O caso aconteceu por volta da 1 hora da manhã, mas as razões são desconhecidas. Os bombeiros voluntários de Vila Verde estiveram no local e transportaram o cadáver para a morgue do Hospital de Braga. O Supremo Tribunal de Justiça condenou uma discoteca de Belinhos, Pozenda, a pagar uma indenização total de 48 mil euros aos donos de 2 habitações situadas nas imediações por causa do ruído do estabelecimento. A ação foi instaurada em 2005, mas só agora o processo conheceu o desfecho final com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que determina uma indenização de 24 mil euros aos proprietários de cada uma das habitações pelos danos não patrimoniais que sofreram com a violação dos seus direitos de personalidade. O Tribunal reconhece que a partir de 2007 os proprietários da discoteca operaram modificações estruturais positivas que levaram a que o grau de incomodidade para os vizinhos seja agora bastante mais reduzido. No entanto, e para além dos sons graves do equipamento do som da discoteca continuarem a projetar-se nas habitações, o Tribunal sublinha que a indenização deve refletir o longo período em que os donos do estabelecimento agiram com grave desconsideração pelos direitos individuais dos moradores. Estes queixaram-se de que não conseguem dormir por causa do barulho emanado da discoteca e também pela alegada grande algazarra provocada no exterior pelos clientes no período de funcionamento, ou melhor, no final do período de funcionamento do estabelecimento. Alegaram ainda que esta situação afeta o seu rendimento laboral. Por isso, e para além de uma indemnização, queriam também que o Tribunal obrigasse a gerência da discoteca a controlar e impedir o ajuntamento de clientes à porta da mesma ou no parque de estacionamento e a sua permanência nesses locais para evitar barulhos. A relação tinha deferido este pedido, mas o Supremo Tribunal alterou a decisão e livrou os donos da discoteca dessa obrigação, considerando que em causa estará uma área pública excluída da esfera de intervenção direta dos titulares do estabelecimento. Desde ontem, segunda-feira, a circulação automóvel na Rua de Aveiro, uma das mais centrais e movimentadas da cidade de Viana do Castelo, passa a fazer-se em sentido único de Poente para Nascente. Esta alteração foi já aprovada em outubro pela Comissão de Trânsito e também aprovada pelo município, bem como pela Assembleia Municipal. Assim é eliminado o trânsito no sentido Nascente-Poente, passando os automóveis a circular apenas no sentido Poente-Nascente. Esta alteração permitirá, segundo a Comissão de Trânsito, regular e eliminar comportamentos que dificultavam e potenciavam congestionamentos e riscos a automobilistas e peões que diariamente utilizavam este arruamento. Com esta modificação, a cidade ganha ainda 24 lugares de estacionamento no centro histórico, sendo que 2 dos lugares são para cargas e descargas de residentes e comércio. A direção dos Bombeiros de Monção admitiu ontem que o pagamento do subsídio de Natal
Foi feito em dias diferentes para premiar a disponibilidade dos profissionais da corporação que participaram nos peditórios realizados desde setembro. Os 20 mil euros angariados permitiram regularizar tudo dentro dos prazos previstos na lei. O pagamento do subsídio de Natal em dias diferentes foi uma forma de premiar a disponibilidade dos bombeiros que contribuíram com a sua presença nestas ações, explicou Jorge Almeida. O presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monção reagia desta forma às denúncias tornadas públicas pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e pelo Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais. Em comunicado conjunto, acusaram aquela direção de ter definido como critério para o pagamento do subsídio de Natal a participação nestes peditórios. O dirigente dos bombeiros monsanenses acrescentou que, como forma de premiar os cerca de 10 bombeiros que participaram, fardados nos peditórios semanais realizados em todas as freguesias de Monção, desde setembro, a direção estabeleceu 3 datas de pagamento dos subsídios. O grupo de bombeiros que mais assiduamente participou nestas 15 ações recebeu o subsídio a 4 de dezembro, seguindo-se outro pagamento no dia 9. O último grupo, com elementos que praticamente não participaram nesta recolha de fundos, recebeu o subsídio, segundo a direção, a 14 de dezembro, um dia antes do prazo legal limite. Se não fosse este peditório, hoje teríamos um salário e um subsídio em atraso. Infelizmente, nem todos quiseram ajudar, o que, se acontecesse, implicaria apenas 2 participações, mas assim subcarregaram os restantes. Quisemos premiar a disponibilidade, mas tudo foi pago integralmente, rematou o dirigente dos bombeiros. O presidente da Conselhia do PSD de Arcos Valdevez, João Esteves, deverá liderar a lista do partido à Câmara Local nas eleições de 2013, tentando suceder a Francisco Araújo no Executivo desde 1989. O convite à candidatura de João Esteves foi feito pelo presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Viana do Castelo, Eduardo Teixeira. Fontes partidárias contactadas pela agência Lusa explicaram que o processo formal de escolha do líder da Conselhia de Arcos Valdevez como candidato à Câmara nas próximas eleições ainda não está concluído, o que só deverá acontecer em janeiro. Contudo, esta escolha é apresentada como consensual, tendo em conta as eleições para a Conselhia realizadas a 16 de junho, nas quais os 2 candidatos que se apresentaram aos militantes afirmaram também a intenção de concorrer à Câmara. Como a votação que rondou os 55%, foi escolhida a lista encabeçada por João Esteves, que assim deverá apresentar-se como candidato à Câmara de Arcos Valdevez no próximo ano, sendo esta um dos bastiões do partido, liderada desde 1993 por Francisco Araújo. O atual presidente, que está no Executivo desde 1989, não se pode recandidatar nas próximas eleições por ter atingido o limite de mandatos. João Manuel Esteves, de 44 anos e licenciado em Matemática e Ciências Empresariais, chegou a integrar o Executivo da Câmara de Arcos Valdevez durante vários mandatos. Entre 2005 e 2009 foi vice-presidente de Francisco Araújo e atualmente é professor no ensino superior. O presidente do CDS-PP de Viana do Castelo, Carlos Meira, vai convidar o PPD-PSD para um encontro onde pretende debater os últimos anos de coligação na Câmara Municipal de Viana do Castelo e o seu futuro. O CDS-PP acredita que chegou a hora e momento de uma renovação nos setores partidários vienenses e no município de Viana do Castelo. Carlos Meira pretende preparar o futuro da coligação com uma equipa vienense renovada, jovem, com abertura a todos os pequenos partidos e sociedade civil. Diz, e citamos, queremos criar um projeto ambicioso de forma a acordar a cidade adormecida. Quem gosta vem, quem ama fica, nós ficamos e queremos lutar pela nossa cidade e pela região. A cidade de Viana do Castelo necessita de uma reformulação, de um novo projeto nos setores empresarial, cultural, turístico, ambiental. A nossa cidade é de todos nós, precisa de um forte abanão de forma a transformarmos Viana numa verdadeira capital de distrito e uma referência a nível nacional. Apelam sim aos partidos que se deixem de vaidades para traçarem em conjunto um projeto unido, credível e que se unam todos os vienenses numa mudança radical e de futuro, diz precisamente o CDS-PP de Viana do Castelo. O autarca de Castelo de Neiva, freguesia do Conselho de Viana do Castelo, anunciou esta semana que vai suspender o mandato durante 3 meses e regressar ao Canadá, país onde esteve emigrado durante muitos anos. Numa carta que escreveu ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o responsável pela freguesia de Castelo de Neiva, diz que com a carga fiscal imposta pelo governo se tornou insustentável manter a atividade profissional de restauração a que se dedicava. Recorde-se que em maio Augusto Bandeira fechou o restaurante que explorava. Na altura justificou o encerramento com o aumento do IVA para 23% e o impacto das portagens na A28. Afirma mesmo que, como empresário, teve de fechar as portas para não roubar o Estado. Apesar da suspensão do mandato, afirma que deixou o orçamento para 2013 pronto, decidindo futuramente o que vai fazer. A substituir o autarca fica Paulo Torres, tesoureiro da Junta de Freguesia. Afirma que deve ir renovando a suspensão do mandato até às eleições e admite que não deve recandidatar-se. No dia 24 de dezembro parte para Toronto, Canadá. Para trás deixa uma filha e lamenta ainda que os investimentos que realizou no país tenham ido por água abaixo. Militante e autarca do PSD afirma que é com tristeza que pertence a um partido que está a ser obrigado a destruir famílias sem se perspectivar em quaisquer melhorias a médio e longo prazo.
prazo. Tendo em conta a reforma administrativa em curso, que prevê a fusão de milhares de freguesias, diz sentir que está a ser empurrado do cargo, dizendo ainda que não conseguiu cumprir algumas promessas eleitorais por falta de verba, exemplificando com o abastecimento de água e saneamento básico e ainda as obras no Portinho. Apela mais uma vez à Polis Litoral Norte para que financie as obras no Portinho de Castelo de Neiva para garantir a segurança dos pescadores. Eleito em 2009 pelo PST, partido em que milita há 6 anos, Augusto Bandeira suspende agora o mandato como presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Neiva. Decorre de hoje, 18 de dezembro até 10 de janeiro, a 4ª fase de candidaturas ao programa Porta 65 Jovem. O programa Porta 65 Jovem é um programa que apoia o arrendamento de habitação para residência permanente por parte dos jovens, atribuindo uma percentagem de valor da renda como subvenção mensal. Podem concorrer todos os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. No caso de casais jovens, um dos elementos pode ter até 32 anos e ainda os jovens em coabitação, sendo beneficiadas as candidaturas que englobem menores e pessoas com deficiência. As candidaturas têm de ser feitas online e os candidatos devem ter em atenção o preenchimento dos rendimentos com base na declaração de IRS do ano anterior. Os empresários galegos voltam a queixar-se de perseguição por parte das autoridades portuguesas. Segundo a edição online do Faro de Vigo, as empresas espanholas que têm os comerciais a trabalhar em território português têm estado na mira da GNR, que os tem estado a multar com multas que vão dos 200 aos 600 euros por não disporem da guia de circulação emitida pelos serviços alfandegários portugueses, que substitui o pagamento do imposto português de circulação automóvel. De acordo com aquele jornal galego, esta é uma situação que afeta todos os trabalhadores que circulam em Portugal com veículos de matrícula espanhola, não sendo os seus proprietários. A Câmara de Comércio de Tui já recebeu uma dezena de pedidos de ajuda por parte de empresários galegos multados pelas autoridades portuguesas. Aos empresários galegos é exigida a apresentação de 12 documentos para lhes ser passada a guia que lhes permite circular livremente em Portugal. Mas além dos 12 documentos, para obterem essa guia têm de se deslocar a Viana do Castelo ou a Braga, os locais mais próximos da Galiza onde existem serviços alfandegários. Este é já um problema recorrente, tendo sido até abordado numa cimeira ibérica, mas a verdade é que nada parece ter sido resolvido desde então. Confrontado com a situação, o presidente da União Empresarial do Val do Minho, Joaquim Covas, apela à necessidade de se avançar com legislação comum que sirva à Euro-região Norte de Portugal-Galiza, cujos laços comerciais são cada vez mais estreitos. As empresas que trabalham na raia do Alto Minho com a Galiza vendem mais de 60% do seu produto ao mercado do país vizinho, defendendo por isso o presidente da União Empresarial do Val do Minho uma atuação efetiva das autoridades dos dois lados da fronteira para facilitar as transações comerciais e o trabalho das empresas nesta Euro-região. Vários hotéis de Vigo, em Espanha, vão devolver nos programas de passagem de ano aos clientes portugueses o valor das portagens pagas nas antigas SCUT, tentando contrariar assim a quebra na procura. A iniciativa já envolve 8 hotéis da maior cidade da Galiza e obriga a reserva das estadas através da internet, prevendo a devolução máxima aos clientes de 20 euros no pagamento das portagens na antiga SCUT, sem custos para o utilizador, A28 entre Porto e Viana do Castelo. Esta campanha é válida para viagens a realizar desde Portugal a partir do dia 28 e obriga a estada na noite de 31 de dezembro. Além do pagamento das portagens, as unidades hoteleiras de Vigo estão ainda a negociar com os bares locais a oferta de uma bebida aos clientes portugueses na noite de passagem de ano. Esta campanha começou a ser implementada depois das associações do setor terem reconhecido quebras de 60% na afluência de turistas portugueses no período de Natal, precisamente após a introdução de portagem nas antigas SCUT do Norte em 2010. Dos 80 mil turistas estrangeiros que em 2008 pernoitaram em Vigo, metade eram portugueses, número que entretanto foi caindo para cerca de 30%. A proximidade geográfica, as condições económicas, as semelhanças na língua e a forma de festejar a passagem de ano na rua eram motivos apontados para a forte procura de Vigo pelos turistas portugueses. O Buzz da Aldeia já está a elaborar e a fornecer serviços de transporte coletivo de passageiros low cost em 3 freguesias de Vila Nova de Cerveira. O Buzz da Aldeia nasceu da vontade de um casal e funciona como um serviço de transporte coletivo em zonas rurais. O serviço oferece locação através de rotas, paragens pré-estabelecidas, transporte de crianças, casa, escola-casa e de trabalhadores de empresas, podendo ainda servir para transportes fretados e rotas turísticas. Este é um serviço inovador que oferece à população um transporte em veículos de 9 lugares modernos e confortáveis. O projeto foi criado no âmbito do MVC Finicia, iniciativa que ajuda à criação de empresas inovadoras. Ana Araújo e o marido, Jorge Araújo, viviam em Lisboa e há cerca de 3 anos sentiram vontade de mudar de vida. Quiseram unir o gosto de viver num espaço rural à possibilidade de ter um negócio próprio e detectaram que Cerveira tem uma grande lacuna em termos de mobilidade. Este autocarro da aldeia facilita as locações da população através de marcações por telefone. O projeto está agora a arrancar e, apesar de apenas abranger 3 freguesias do concelho de Cerveira, pretende instalar-se em todo o distrito.
A Câmara de Barcelos vai assegurar a partir de 2013 o fornecimento do pequeno almoço aos alunos mais carenciados que frequentam jardins de infância e as escolas do primeiro ciclo do Concelho, informou ontem fonte municipal. Segundo a mesma fonte, até finais de janeiro a medida já abrangerá todos os agrupamentos do Concelho, beneficiando os alunos sinalizados pelos respectivos órgãos de gestão. Neste momento estão sinalizados 80 alunos, um número que irá sendo atualizado de acordo com as situações que se forem deparando. No âmbito da estratégia de ordenamento da rede de oferta desportiva, a Câmara Municipal de Ponte Lima aprovou a empreitada de construção dos pavilhões gimnodesportivos da Faixa e da Feitosa. A empreitada de construção do pavilhão gimnodesportivo da Faixa foi adjudicada pelo valor de 526.653 euros, enquanto a construção do pavilhão gimnodesportivo da Feitosa foi aprovada por 620.159 euros. A construir junto aos respectivos centros educativos, Faixa e Feitosa, ambos equipamentos servirão de complemento ao parque escolar do Concelho e terão características iguais. Assim, cada pavilhão terá uma área de 1.300 metros quadrados de implantação, dispõe de zonas diferenciadas, nomeadamente acolhimento, arrumos balneares, instalações e campo de jogos. No exterior estão previstos espaços pavimentados e ajardinados e os demais acabamentos. No que se refere aos habituais apoios às juntas de freguesia, o Executivo decidiu atribuir uma verba no valor de 15.582 euros à Junta de Freguesia de Serdelo, com o objetivo de comparticipar financeiramente a obra de beneficiação da Travessa de Fagildes. À Junta de Freguesia de Vilar das Almas, a Câmara Municipal de Ponte Lima deliberou atribuir uma verba de 4.501 euros para ajudar a custear as obras de arranjo dos Jacintos, da Rua do Souto, Rua de Santo André de Vilar e Rua de Fonte Pereira. O Presidente do município, Vítor Mendes, destaca ainda a adjudicação dos projetos de redes de abastecimento autónomos a 3 freguesias de montanha no abastecimento de água no Concelho de Ponte Lima. A Câmara aprovou as respectivas minutas dos contratos de adjudicação para 3 empreitadas relativamente a 3 sistemas autónomos de água, na freguesia da Boalhosa, Vilar do Monte e Rendolfo. Aprovou também o relatório final com vista à adjudicação do pavilhão ginodesportivo da Faixa pelo valor de 526.651 euros mais IVA, bem como a construção do pavilhão ginodesportivo da Feitosa pelo valor de 620.159 euros mais IVA, que são 2 infraestruturas desportivas que irão ser localizadas junto aos respectivos centros educativos, numa política que nós temos incitado de melhoria das condições para a prática desportiva, nomeadamente para os alunos dessas mesmas escolas, mas que naturalmente são equipamentos desportivos que ficarão afetos também às respectivas comunidades. A Câmara aprovou também ainda o projeto de execução de adaptação da Casa Torreada dos Barbosa Aranha a Centro Interpretativo do Vinho Verde, com o objetivo de aí se instalar um equipamento muito importante, não só para Ponte Lima, mas também para toda a região dos vinhos verdes, no que um produto de excelência diz respeito, que é o vinho verde. E ainda para as juntas de freguesia, a Câmara deliberou atribuir uma comparticipação financeira destinada a obras de beneficiação num caminho na freguesia de Serdelo e também para um conjunto de caminhos na freguesia de Vilar das Almas. Por seu turno, a Câmara de Ponta Barca lançou também ontem a concurso público por 1 milhão de euros a obra de conclusão da construção da Biblioteca Municipal, parada desde setembro devido à insolvência do empreiteiro. Esta empreitada prevê a conclusão dos trabalhos de remodelação e ampliação do antigo edifício da Guarda Fiscal da Vila, adquirido pela autarquia para receber a nova Biblioteca Municipal de Ponta Barca. Implica, segundo o concurso lançado ontem, demolições, movimentos de terras, estrutura, alvenarias, cantarias, cobertura e impermeabilizações. O Instituto Britânico de Ponte Lima vai alargar a sua atividade até Arcos Valdevez. Hoje é inaugurado o Polo de Arcos Valdevez, com a presença da diretora pedagógica do Instituto Britânico, Maria Helena Távora, bem como também de Lucy Bravo, Managing Director, Knightsbridge Examinations Trading Center, e Ângela Oliveira, do Cambridge ESOL Consultant em Portugal. A cerimónia tem lugar hoje na Incub, incubadora de iniciativas empresariais e inovadoras, às 17 horas em Arcos de Valdevez.
A Associação Florestal do Lima obteve a aprovação de uma candidatura ao POPH, Tipologia, Formação, Ação para PME, em parceria com a Associação Empresarial Portugal. O objetivo deste projeto é o de realizar ações de formação dirigidas às PME, no sentido destas desenvolverem as suas competências e melhorarem a sua competitividade. Poderão beneficiar desta candidatura 25 PMEs com entre 1 e 9 trabalhadores e que desenvolvam a sua atividade no setor florestal e agrícola. Pretende-se então realizar ações de esclarecimento e sensibilização aos empresários deste setor nos concelhos de Arcos de Valdevez, Ponta Barca, Ponte Lima e Viana do Castelo. Hoje decorre ainda no Auditório Municipal uma sessão de esclarecimento em Ponte de Lima. Mais logo a partir das 15 será no Auditório Municipal do Museu Municipal em Viana do Castelo. Amanhã, quarta-feira, às 10 horas, em Ponta Barca, no Auditório de Santo António de Buraquinho, e às 15 horas na Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez. Também a Associação Florestal do Lima é vencedora na categoria de associações a operar no setor florestal do Prémio Agricultura 2012. Este prémio tem por objetivo promover, incentivar e premiar os casos de sucesso da agricultura nacional. Pretende-se premiar grandes e pequenas e médias empresas a operar nos setores agrícola, agroindustrial e florestal, distinguindo casos notáveis de sucesso a nível nacional. A iniciativa é do Continente, o Correio da Manhã, do Jornal de Negócios, e conta com o patrocínio do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. Para Elizabeth Abreu, da Associação Florestal do Lima, este é um prémio que vem distinguir o trabalho e o esforço desenvolvido por esta associação, apesar de pequena em termos locais e regionais, mas com grande significado nesta atividade económica. Bem, nós vemos este prémio como um reconhecimento pelo trabalho que temos desenvolvido e penso que ser dado a uma associação de nível local, como nós, é importante para o setor e é importante também para o trabalho que temos desenvolvido e que queremos continuar a desenvolver com o esforço de todos. Relativamente à atividade em si, ela reflete também aquilo que é a aposta da Associação Florestal para este setor económico? Sim, a nossa atividade atualmente prende-se com a implementação das zonas de intervenção florestal e com as ações que estamos a desenvolver a nível da intervenção dos planos específicos de intervenção florestal, nomeadamente em mosaicos de parcelas de gestão de combustível e construção de pontes de água. Também a elaboração dos planos de gestão florestal no âmbito das DIFs. E neste momento com a implementação do processo de certificação florestal que irá ser uma mais-valia para a floresta e para os proprietários florestais. Assim, no próximo dia 21 de dezembro, na Casa das Histórias em Cascais, Joaquim Viana da Rocha, Presidente da Direção da Associação Florestal do Lima, irá receber da Ministra Assunção Cristas o Prémio Agricultura 2012, Escolha Portugal. Esta cerimónia é antecedida pela Conferência de Encerramento da Iniciativa Prémio Agricultura 2012, sob o tema Agricultura e Agroindústria, Motores de Crescimento, igualmente com a presença da Ministra da Agricultura. O Presidente da Assembleia Geral do MOLIMA, Movimento para a Defesa do Rio Lima, foi obrigado a adiar a Assembleia Geral Eleitoral dos órgãos sociais da Associação para o próximo biênio, mais uma vez devido à falta de apresentação de listas por parte dos associados, dentro do prazo estipulado pelos estatutos do movimento. O Presidente da Direção, Amando Sousa Dantas, obrigou-se assim a ter que constituir nova lista para apresentar para este vazio diretivo, convocando assim novas eleições para o próximo dia 22. A lista teve a assinatura dos 25 elementos necessários segundo os estatutos para a sua apresentação e tendo também as motivações dos associados num período de grave crise económica e social, o que leva a uma certa desmotivação e apela uma vez mais para a necessidade de renovação e de atenção para valores que serão relevantes para a humanidade muito em breve. Nesse sentido, foi deliberado adiar o ato eleitoral de MOLIMA para o próximo dia 22 de dezembro, sábado próximo, podendo os associados apresentar listas candidatas até à data limite de realização desta Assembleia Geral Eleitoral. As eleições para o MOLIMA, Movimento para a Defesa do Rio Lima, foram assim adiadas para este dia 22 de dezembro e realizam-se assim na sede da Junta de Freguesia da Vila de Ponte de Lima. A Intercéltica, parceiro coordenador do NEA 2, editou recentemente um guia pioneiro para a gestão ambiental de centros náuticos. A necessidade de gerir a faixa costeira e zonas lacustres de forma integrada e coordenada, de modo a conciliar a atividade humana, a preservação do meio ambiente e a valorização dos recursos marinhos. As políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável devem, por isso, incorporar os centros náuticos e passam pelas atividades náuticas e a criação deste mesmo guia dentro do projeto europeu Nautism Space Atlantic 2, com o desenvolvimento económico, proteção do ambiente e coesão social.
Amanhã encerra a 11ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão em hóquei em patins, com jogos agendados Benfica, Oliveirense, Tigres, Futebol Clube do Porto, Hóquei de Braga, Sporting e Hóquei Clube de Barcelos, Limianos. O novo treinador do Limianos, Paulo Machado, reconhece o favoritismo da equipa do Hóquei de Barcelos a jogar em casa, mas diz que a sua equipa se prepara para disputar os 3 pontos ao pavilhão de Barcelos. Ora bem, o Hóquei de Barcelos tem um excelente plantel, tem um plantel extraordinariamente jovem, muito bem orientado, muito bem preparado. Eu tive a oportunidade de os ver a jogar contra a equipa italiana para a Taça SES e pareceu-me uma equipa, como já referi, muito bem organizada. É óbvio que nós não temos os mesmos argumentos, não temos as mesmas armas, mas vamos lá para disputar o jogo e tentar vencer o jogo, como é óbvio. Eu acho que nenhum treinador nenhuma equipa vai para um jogo derrotado, como é óbvio. E, portanto, nós vamos tentar disputar o jogo dentro das capacidades e limitações que nós temos, mas com a qualidade que penso que os jogadores do Limianos têm. E, portanto, vamos tentar fazer o nosso melhor e tentar fazer um bom resultado. No passado sábado, 15 de dezembro, o Crave Clube Rugby de Arcos Valdevez venceu o Benfica. Recebeu e venceu o Benfica por 29-6. O jogo, a contar para a 10ª jornada do Campeonato Superboc 2012-2013, realizou-se no Estádio Municipal da Coutada, em Arcos Valdevez, e reuniu muitos adeptos e simpatizantes do clube arcoense que não quiseram abdicar da oportunidade de apoiar o seu clube com as condições que uma bancada oferece, quando as condições climatéricas não são as melhores. Os jogadores do Crave tiveram este jogo a oportunidade de brilhar frente ao seu público, conquistando uma importante vitória com direito a ponto de bónus. Os 5 ensaios da equipa da casa foram marcados por Jorge Molina, 3, João Monteiro, 1 e Renato Rodrigues, 1. As 2 conversões foram da responsabilidade de Luís Salvado. No próximo sábado, dia 22 de dezembro, o Crave recebe o Cascais. Este jogo realiza-se no campo relevado da Coutada às 15h30 e dá início à segunda volta da fase de apuramento do Campeonato Superboc. Quanto aos resultados da 10ª jornada, foram os seguintes: Técnico 55, Cascais 3, Crave 29, Benfica 6, Coimbra 12, Direito 45, Belenenses 22, Agronomia 9 e ficaram isentos o Quedul e o Quedup. Quanto à classificação por equipas, lidera o Direito com 38 pontos, o Quedul é segundo e o terceiro é o Belenenses. No intervalo do jogo dos séniores, o canoísta Fernando Pimenta, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em K2, na variante 1000 metros, foi homenageado pelo Clube Arcoense. O atleta limiano mostrou-se muito satisfeito com a distinção e aproveitou para agradecer ao patrocinador comum Intermarché de Ponte Lima, continua a apoiar desportos não profissionais no nosso país. O Crave ofereceu a Fernando Pimenta uma camisola e uma bola assinada por todos os jogadores da equipa sénior. Os corredores galegos estiveram em evidência na segunda etapa da Taça de Portugal Onda de Ciclocross, disputada em Avidos, Vila Nova de Famalicão, vencendo as corridas de todas as categorias. Na prova, que também atribuiu os títulos de campeões regionais domingo de Ciclocross, em Inox-Tubo sagraram-se campeões minhotos Vítor Santos em Elites, João Pereira em Júniores, Filipe Santos em Cadetes, Rogério Matos em Master 30, Rodolfo Lopes em Master 40 e José Reis em Master 50. Ainda no que concerne também ao ciclismo, destaque também para o secretário de Estado do Desporto e Juventude, que reconheceu o interesse esportivo das atividades da Associação de Ciclismo do Minho, passando a associação a estar abrangida pelo Estatuto do Mecenato, um conjunto de incentivos fiscais que visam estimular as empresas e os particulares a efetuarem donativos a favor de entidades privadas e públicas em benefício do desporto. O município de Ponte Lima promove durante a quadra natalícia o projeto Proférias Natal 2012, programa de férias desportivas e culturais até dia 21 de dezembro, proporcionar a ocupação sadia dos tempos livres com atividades recheadas de animação. São os objetivos do Proférias, dirigido a crianças entre os 6 e os 12 anos de idade. A iniciativa oferece um leque de atividades esportivas livres, visitas, espetáculos, atividades aquáticas, hóquei, patinagem, jogos tradicionais e a construção da mascote Proférias. Quanto ao Museu dos Terceiros e a Torre da Cadeia Velha, expõe de hoje até 31 de janeiro o Natal e as escolas. Trata-se de uma exposição de trabalhos confeccionados pelas escolas do Concelho sobre a quadra natalícia. No total são 44 trabalhos que exibem presépios, telas pintadas e colagens com recurso a variados materiais e técnicas, onde os alunos procuram criar as suas memórias associadas ao Natal. Com o objetivo de ocupar de forma lúdica e saudável os mais novos na pausa letiva natalícia, a Câmara de Esposende também organiza o programa Vamos Férias de Natal 2012 até dia 21 de dezembro. A iniciativa é para crianças e jovens dos 6 aos 12 anos e integra um vasto conjunto de atividades lúdico-pedagógicas, nomeadamente workshops, jogos, atividades rítmicas de grupo, jogos aquáticos e oficinas diversas, desde
desde expressão plástica a culinária. O programa inclui ainda visitas à loja social de Esposende e à Alfândega Nau e Centro Ciência Viva da Vila do Conde. Também de amanhã, 19 a 21 de dezembro, entre as 14h30 e as 17h30, o Aqua Museu do Rio Minho, em Vila Nova de Cerveira, realizar uma série de atividades pedagógicas com o tema Os 3 R's. Durante estes 3 dias falar-se-á das maneiras de reduzir a quantidade de lixo que produzimos, utilizar várias vezes os mesmos resíduos e de como transformar coisas aparentemente inúteis em novos produtos úteis para o nosso dia-a-dia, ajudando assim a proteger o nosso meio ambiente. Estas atividades serão dirigidas a crianças com idades entre os 7 e os 13 anos. Quanto ao Centro Dramático de Viana, Teatro Noroeste realiza de hoje a 20 de dezembro 2 workshops de teatro para os mais novos, dando continuidade às formações realizadas no âmbito do Dia Mundial do Teatro e nas férias escolares de verão. A Câmara Municipal de Caminha promove uma feira especial de Natal amanhã, no Largo da Feira em Caminha. Para além da variedade dos artigos habituais, o visitante pode contar com o Feirão das Tradições e animação de rua e infantil. Inserido no projeto Viana Criativa, o Beijo de Viana acontece até 23 de dezembro em Viana do Castelo. Uma viagem pelo mundo dos sentidos e da criatividade é a proposta do Beijo de Viana, o terceiro evento integrado na atividade Os 6 Sentidos de Viana, no âmbito do projeto Viana Criativa, que se realiza em vários locais do centro histórico da cidade de Viana do Castelo até 23 de dezembro. O evento possui um programa cultural que alia o tradicional ao contemporâneo, bem como antecipar o Natal, onde os sabores e cores ganham forma e relevo. À exposição de artesanato tradicional e contemporâneo junta-se a mostra de produtos, as cores de inverno, que coloca à venda diversos produtos locais e da época, como os frutos secos, doces de Natal e legumes. O mel e o vinho quente terão sido alvos também da atenção. Em simultâneo decorre ainda um roteiro gastronómico para alguns restaurantes, assim como ateliês de cozinha, que ensinam diversas formas de confeccionar o bacalhau, prato típico do Natal. O Bispo de Viana do Castelo, Dom Anacleto Oliveira, presida 24 de dezembro à ceia Natal dos Sós, iniciativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada na cidade. Supõe-se que o número dos participantes será cerca de 90 pessoas, mais de 80% que o ano passado, anuncia uma nota da imprensa enviada à Agência Eclésia pelo Centro Social Paroquial. A refeição para a qual se aceitam inscrições até sexta-feira é gratuita e aberta a todos os que vivem sozinhos, independentemente da sua classe social. As pessoas com capacidade financeira podem participar e colaborar para que nada falte a ninguém, refere a nota. Após a ceia, marcada para as 19 horas, o Bispo da Diocese preside a partir das 23 horas à missa de Natal na sede de Viana do Castelo. Hoje saiu para as bancas jornais mais uma edição do Semanário Regional Alto Minho. A Lúcia Pereira da redação adianta-nos os títulos e destaques da presente edição. Esta semana o destaque do Jornal Alto Minho vai para as cheias. A semana passada as cheias, como antigamente, uma reportagem que poderá ler na edição desta semana do Alto Minho, em vários locais em Ponte Lima, Arcos de Valdevez e Vilar de Mouros. Destaque também para um fim de semana agitado em Vila Verde. Discoteca ruidosa de Esposende indemniza vizinhos. Subsídios de Natal incendeiam bombeiros de Monção. Campo e Lijó também deviam ter-se agregado a Alvitos e Couto. Também destaque para o desporto. Esta semana o Neves está na liderança e o Dariquense somou 10 vitórias seguidas. Gil Vicente empatou em Olhão depois de estar a ganhar por 2. Limianos vai a Mirandela discutir o primeiro lugar, isto depois de ter vencido o Padroense no domingo por 2-0. O Vianense aproxima-se do topo com uma vitória por 3-0 frente ao Maria da Fonte. Marinhas implacável no derby de Esposende, que venceu por 3-0 também. Ponta Barca empatou em Melgaço a 1-0. Correlhá desalojou o Corense do Comando, isto depois de ter vencido por 1-2. Berteandos foi goleado pelo Valenciano no seu campo, nas Lagoas. Destaque também para uma nota e dizer que a próxima edição do Jornal Alto Minho estará nas bancas na segunda-feira, dia 24 de dezembro. São então estes os destaques da edição do Jornal Alto Minho. Agora deixo-lhe uma informação que lhe poderá ser extremamente útil. A farmácia de serviço hoje em Ponte de Lima é a farmácia Cerqueira, na rua Cardeal Saraiva, com o telefone 258-941-154. Quanto à previsão do estado do tempo para esta terça-feira, os técnicos da meteorologia apontam para céu muito nublado, períodos de chuva em geral fraco ou chuvisco, sendo mais prováveis nas regiões do litoral, vento em geral fraco do quadrante sul, tornando-se moderado do sudoeste a partir da tarde e soprando moderado a forte nas terras altas, prevê-se neblina ou nevoeiro matinal. É tudo quanto a notícias por agora. A informação regional regressa à antena mais logo às 19 horas no Mesaque Informação. Até lá desejo-lhe a continuação de uma ótima terça-feira. Notícias. Ondas do Lima.
95.0 FM Estéreo.